Boa tarde, Fernanda. Reaja. Reaja. Não chora, não. Reaja. Vai bater a vontade de chorar, vai bater a vontade de sumir, como já bateu, mas reaja. Tô gravando primeiramente pra mim, certamente alguém vai assistir esse vídeo. E aos poucos eu vou contando pra mim mesma a minha história e contando pra quem for assistir a esse vídeo. Na quarta-feira passada, salvo engano, foi quarta-feira, quinta-feira, eu estava a ponto de desistir da minha vida. E eu fui ali para trás na minha área de serviço, abafado, um calor, aqui é Rio de Janeiro. Vocês vão ouvir uns burburinhos aí no fundo, mas é a minha filha de 2 anos e 2 meses. Eu abri o YouTube e encontrei uma moça, Rociane Silva. E ali eu vi a minha versão, o choro estampado no rosto dela, o sofrimento, o desespero. Eu me vi ali. E a força dela em gravar para ela mesma, mesmo sem saber se alguém iria assistir os vídeos, né? E eu adiei por várias vezes os meus trabalhos com a internet. Eu várias vezes me diminuí por muitas coisas que eu ouvi. Eu sou órfã de pai e mãe desde os meus 10 anos de idade. Fui criada, jogada pelas casas de parentes. E isso é horrível. Por isso eu digo, gente, família é sim base de sociedade. E esse é um dos meus maiores sofrimentos de hoje, porque eu vivi um casamento de 7 anos com o pai do meu filho, uma relação muito abusiva, muita violência física. Ele chegou a ficar preso por um tempo em Maria da Penha. Lesão corporal do meu filho. E eu consegui fugir desse relacionamento, entrei com divórcio no litigioso e fiquei uns 6 anos. Saí do casamento sem nada, deixei tudo para trás. Mas eu saí com o melhor, que foi a minha vida e a vida do meu filho. Eu trouxe o melhor comigo, que foi o meu filho. Fiquei uns 6 anos solteira, sozinha, focando no trabalho, focando em concursos públicos, focando nos estudos, tendo um monte de reprovações, trabalhando muito. Eu malhava, eu lutava, eu fazia jiu-jitsu, eu fazia musculação. Eu tinha muitos pensamentos mesmo de futuro, de ser uma juíza. Sempre foi o meu sonho desde criança. Sem antes até saber que eu tinha que fazer uma faculdade de Direito para isso. E eu comecei essa graduação em Direito e tive que parar por questões financeiras. E nesse meio tempo todo de sofrimento, eu acabei conhecendo o pai da minha filha. Na época da pandemia, eu conheci o pai da minha filha. O que parecia ser um relacionamento maravilhoso. Na época, eu havia me batizado. E eu havia pedido a Deus uma família, que eu me casasse de novo, tivesse mais um filho. E que eu adorasse a Deus de todo o meu coração e todo o meu entendimento e voltasse para a graduação em Direito. Bom, eu me desviei da palavra de Deus. Eu não me casei de novo, que era um desejo do meu coração. Hoje já não é mais. Mas uma promessa foi cumprida na minha vida, a minha filha. Mas eu não imaginava que eu fosse ser abandonada na gravidez. Você imaginava, Fernanda? Você confiava, né? Eu sei que você confiava e amava demais. E isso é um grande problema porque muitas vezes nós não olhamos as relações onde nós entramos. Seja relacionamento amoroso, familiar, amizade. E
Aquele ditado, às vezes, só do que mal acompanhado, ele é uma grande verdade. 4 anos de relacionamento, ele foi embora de casa várias vezes, eu aceitei de volta várias traições, e eu perdoando. E eu trabalhando muito na segurança, eu fazendo cuscuz e vendendo nas ruas, lavando roupa para fora. Eu sempre fui uma mulher que trabalhei muito. Eu sou mineira, gente. Eu vivo no Rio de Janeiro há 19 anos, mas eu sou de Minas Gerais, amo demais a minha terra. E o Rio de Janeiro me acolheu muito bem, porque eu vim para cá fugida da família da minha mãe, por violências que eu passei lá também. E vim em busca da família do meu pai. Com muito custo eu consegui encontrar. Depois eu conto isso aí pra mim mesma, minha filha. E pra quem for assistir esse vídeo eu conto com mais detalhes. E numa dessas separações, que ele foi embora de casa, eu também já estava esgotado. Eu falei, gente, eu trabalho tanto. Eu tiro uma segurança atrás da outra. Eu lavo roupa para fora. Eu faço bolo para vender. Eu vendo cuscuz na rua, aquele cuscuz branco com leite condensado. Eu, eu não arrego para serviço, eu não tenho medo de trabalhar. E o cara não para em um único serviço, meu Deus. E ainda me trai. Isso não acontece só com mulheres não, tá? Isso acontece com homens também. E homens que têm um grande valor, e muitas outras mulheres também passam por isso. 4 dias depois que ele foi embora de casa, eu falei, vai pra casa porque eu tô grávida. Antes eu tivesse escondido isso dele, e tivesse deixado passar e criado minha filha sozinha, assim como eu crio hoje. Não sozinho, eu crio com a ajuda do meu filho de 15 anos, que é um gentleman. Meu filho é maravilhoso. Eu agradeço a Deus que eu tenho um casal de filhos que é um presente na minha vida. E ele me disse o seguinte: eu quero que você morra, eu quero que essa criança morra, se é que você está grávida e se é que é meu. Aí imagina como que eu fui ficando, né? E conforme eu insisti, falei, não, realmente eu tô grávida e a criança é teu filho ou tua filha. Não tem, não tem como não ser seu. Sabe o que você faz, Fernanda? Dá seu jeito, se vira e tira isso. Os homens abortam muito. Esse tema, esse título, aborto masculino, ele existe e eu sofri e sofro isso na pele, tá? E isso dói, isso gera trauma. E eu fui abandonada grávida. Eu fui abandonada grávida. Amigos que eu achava que eu tinha, não tenho. A maioria de nós não temos amigos mais chegados que irmãos, infelizmente. Temos sim aqueles amigos que, oi amiga, oi, mas não tá ali do seu lado no momento da trincheira de guerra, né? Que mais importa quem tá do seu lado no meio da trincheira de guerra do que a própria guerra. E eu entrei numa depressão profunda. A minha filhinha aqui. Pega lá, minha filha. Gente, esse tempo todo eu tendo que dar atenção, eu tendo que me virar como eu posso, e agradeço pela oportunidade. Eu agradeço. Eu, Fernanda, agradeço a mim mesma pela oportunidade de ser mãe. Porque eu não sei o que seria de mim, dada muitas coisas que eu passei na minha vida. Eu vi meu pai matar minha mãe na minha frente. Eu vi meu pai ser morto uns 40 minutos, 30 minutos depois. 1º de janeiro de 1999. Eu já vim de uma família disfuncional. Por isso também que família para mim é uma coisa muito sagrada. E tá falando aqui para mim, e para quem talvez vá assistir esse vídeo,
Isso é um testemunho de vida e de superação e de que você pode, sim, mesmo chorando, passar pelos percalços da vida, sabendo que nada é eterno, nem os momentos bons, nem os momentos ruins. E eu fui abandonada grávida pelo pai da minha vida virou um inferno, ele fez da minha vida um inferno, para que eu abortasse a minha filha. Não abortei a minha filha, mas eu entrei numa depressão. E aquela mulher que lá atrás malhava, fazia musculação, tinha um porte físico muito bom, que lutava jiu-jitsu, que trabalhava muito, aquela mulher morreu. Ele matou aquela mulher. Eu permiti, porque nós permitimos muitas coisas, nós entregamos nas mãos de outras pessoas, em sua maioria destruidoras. Talvez essas pessoas não tenham nem consciência de que são destruidoras. Eu entreguei de bandeja assim a minha vida, a minha felicidade, crendo que ali sim seria uma família. E quem ficou do meu lado durante 9 meses de pura turbulência? O meu filho de 15 anos, que na época ele estava com 12 para 13, meu filho é um gentleman. Meu filho é maravilhoso. Assumiu uma responsabilidade não compatível com a idade dele. E eu tive 2 amigos também, afastando aos poucos, pelas questões deles também de vida, né, para resolver. E num momento de desespero, quando meu ex disse para mim, ou você aborta, ou eu vou abrir a sua barriga com faca e vou tirar essa criança. Eu falei, eu vou acabar doando. Eu vou procurar o judiciário e vou doar essa criança. E eu lembro que eu liguei pro fórum. Deus é maravilhoso, gente. Independente de crença, de religião, para tudo tem um porquê, tá? Nada é em vão. Eu liguei pro judiciário. Até hoje eu não sei quem foi a moça que me atendeu, que me esculhambou. Falou pra mim várias coisas horríveis. Aí eu entrei em mais desespero ainda. E procurando na internet eu achei uma ONG no centro do Rio de Janeiro, na Rua do Teatro, a Rede Provida, que a Zezé Luz é a representante dessa ONG aqui no Rio de Janeiro. E ela, você tem como vir aqui? Eu fui. Gente, a Zezé me acolheu de um jeito naquela ONG, todos daquela ONG, que ali eu fui tendo ajuda psicológica. Dr. Felipe Magalhães, que homem abençoado, não me cobrou R$1. Aí eu resolvi fazer um curso de psicanálise. Falei, eu não quero mais ser vigilante, eu não quero mais ser segurança. E resolvi fazer um curso de psicanálise, não me adaptei, mudei para neuropsicanálise, acabei abandonando por questões financeiras também. Mas sempre estudando, eu sempre fui muito estudiosa, desde que eu me entendo por gente, eu sempre fui muito estudiosa. Fernanda, eu tenho orgulho de você, sabe? Você é uma mulher esplêndida, com um potencial maravilhoso, você é capaz e você não pode se entregar, porque quando você perde para você, você está perdendo para o mundo, e não perca mais para o mundo. E dali, no grupo de psicanálise e neuropsicanálise, sempre tem os alunos pilotos e aquelas pessoas que estão se formando, né? E passaram pela minha vida aí, eu passei pela vida de algumas pessoas. Me desculpem, e eu mesma me desculpo, me perdoo por às vezes desviar o olhar, porque senão eu acabo chorando mesmo, porque hoje eu já tive uns embates aqui que a vontade foi de sumir. E sempre aquela dúvida de que minha filha não era filha do pai dela, sempre as ameaças, e isso foi parar no Poder Judiciário, Lei Maria da Penha,
ameaça. Eu surtei, eu não era mais eu. Eu me tornei uma mulher feia, uma mulher amarga, uma mulher desleixada com a própria aparência. A casa eu sempre fiz muita questão de manter a casa limpa, mesmo com a minha depressão. Eu falava, não, a casa tem que estar limpa, a casa tem que estar limpa. E eu tive um problema também, que foi o de transtorno obsessivo compulsivo por limpeza. Mas eu não cuidava de mim. O meu pré-natal eu fiz todinho, meu filho me ajudou muito. Gente, meu filho abdicou de muitas coisas para poder me ajudar. Tanto que eu costumo dizer que ele, sim, é o pai da irmã dele. E hoje eu tenho uma família completa, tá? Nem sempre a gente precisa de um marido, no caso de nós mulheres, ou no caso dos homens, precisa de uma esposa para ter uma família feliz. Para ter uma família que você dê conta dessa família, dê conta e preste conta. Aí eu tive que parar de trabalhar. Porque quem vai ficar com a minha filha? Não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um parente perto para ajudar. Praticamente sozinha no Rio de Janeiro. Se eu volto para Minas, a família da minha mãe também já está toda deteriorada, a maioria morreram e iriam me ajudar em quê? Se só me escorraçaram. Por raiva do meu pai. Eu não tenho culpa do pai que eu tive. E mesmo assim eu perdoei meu pai por ele ter matado a minha mãe. Meu pai foi um pai maravilhoso. Batia na gente. A gente viver na roça na época dos antigos é tenso, porque a gente trabalhava na fazenda do meu pai. A gente estudava, meu pai cobrava muito que todos os filhos estudassem. Por isso que eu digo que ele foi um pai maravilhoso. A minha mãe também foi uma mãe maravilhosa. Quando nós nos resolvemos a dar um salto muito grande na nossa evolução, porque por 25 anos eu vivi um luto crônico por não aceitar a morte dos meus pais. Eu me sentia abandonada. E eu gritava, chamando meu pai, chamando a minha mãe. Uma mulher adulta já, né? Aí quando eu conheci o pai da minha filha, eu falei, pronto, agora tá na hora de realmente eu constituir a minha tão sonhada família. Lamentável, Fernanda. Lamentável. E eu costumo dizer que não bastasse a maldade dele, eu também permiti. Porque nós permitimos, muitas vezes, que as pessoas assumam o controle das nossas vidas. Hoje minha filha tem 2 anos e 2 meses. E é uma luta judicial para que ele pague a pensão alimentícia dela. E pasmem, mesmo com mandado de prisão, ele luta para não pagar. Ele luta para não ser preso. Ele continua mentindo para o judiciário. Ainda bem que eu tenho provas. E nesse período eu tive alguns empregos, alguns bicos. Vivo atualmente de bicos também. Tenho a renda do Bolsa Família. Estou em busca de emprego, terminando meu nível superior, que eu já havia acabado todas as matérias no ano passado. E agora surgiu uma matéria semestral para fazer. E eu sem dinheiro e sem emprego. Com 2 filhos para criar, morando de aluguel. Rio de Janeiro tenso do jeito que tá. Daqui pro centro do Rio, porque eu moro longe, eu moro na Baixada Fluminense, são 3, 4 conduções. Dependendo do horário que eu for sair para trabalhar, eu não vou ver os meus filhos. E a minha prioridade é, no mínimo, dormir todos os dias com os meus filhos. Eles precisam da segurança da mãe. Esse processo de depressão, eu tentei suicídio 8 vezes. Numa delas foi preciso a intervenção do meu filho. Se nessa hora eu não estaria aqui falando para mim e para quem for assistir esse vídeo. Eu fui buscar fazer muita terapia. Eu tive um psicólogo maravilhoso, o Dr. Felipe Magalhães. Eu tive um neuropsicanalista maravilhoso, Alex Barbosa, lá de Maceió.
eu tive a instituição FATEB que me apoiou e eu acabei abandonando por não ter como pagar e não ter como olhar a minha filha ao mesmo tempo, assistir aula ao mesmo tempo, porque parece muito fácil, mas na prática a teoria realmente ela é outra. Quando você não tem uma rede de apoio, você se sente mal. É assim que eu me sinto mal. Eu me sinto como se eu tivesse parado no tempo e nas minhas derrotas. Só que depois eu passei a olhar e falei, Fernanda, tem solução. E a solução está aqui. A solução está em Deus e está na sua mente. Você é capaz. E eu estou aqui dizendo para mim, Fernanda, você é capaz. E para quem for assistir esse vídeo, vocês são capazes. Não é um abandono que vai destruir a sua vida. Pode momentaneamente até te gerar um trauma. Desde a época em que o pai da minha filha foi embora de casa, eu optei por não me relacionar com mais ninguém. Ele foi embora de casa no dia 21 de fevereiro de 2022. De lá pra cá, eu não me relacionei com ninguém. Eu decidi focar em mim, focar nos meus filhos, cuidar da minha depressão. Uma depressão com risco de suicídio, transtorno de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, porque aquela cena que eu vi de homicídio lá aos 10 anos, ela se perdurou num luto crônico por 25 anos. Imagina uma avalanche de coisas para você resolver dentro da sua mente de uma única vez. Aí me veio novamente o desemprego. E muitas outras questões judiciais com o pai do meu filho, com o pai da minha filha. Para ajudar é difícil, né? Para atrapalhar aparecem algumas pessoas, algumas não, bastantes, né? E nós temos que ser fortes. Eu costumo dizer que ter sido moldada de uma forma, eu vou dizer assim, bruta. Você tem que ser forte lá na roça, valeu muito. Ter tido o pai forte que eu tive, só um instante, para mim mesma e para vocês. Ajudo, ela mesma conseguiu se virar. É assim, gente, eu preciso de um espaço em que eu possa gravar sem intervenções, mas eu sou sozinha para cuidar da minha filha. Meu filho me ajuda, mas eu não tenho rede de apoio. Mas eu tô aqui para vencer, eu não tô aqui para entregar os pontos, não. Chega de entregar os pontos. Ter sido casada também com um policial militar, que é o pai do meu filho, por mais que eu tenha passado com ele tudo de ruim que eu passei, me ensinou muito a ser forte. Só que chega um momento em que o nosso moral cai, que o nosso psicológico cai, que as nossas forças se esvaem, se vão embora. E o que mais acabou comigo foi o abandono do pai da minha filha, as palavras ruins, desejando a minha morte, a morte da minha filha, me colocando para baixo, até um momento em que eu tive sim uma explosão, não suportei mais e comecei a revidar. Que não é o certo, tá? E eu tava para desistir da minha vida dia desses e me aparece a Luciene. Eu olhei e falei, ô, calma, Fernanda, se recomponha. Você é uma pessoa que sempre gostou de estudar, sempre gostou de trabalhar, sempre gostou de ter o teu dinheiro, sempre pensou no melhor, sempre buscou o melhor, já foi camelô de praia, camelô de rua. O negócio é não ficar sem trabalhar. O trabalho, ele dignifica o ser humano. Eu não sei como que tem gente que aguenta ficar sem trabalhar.
E eu posterguei por muito tempo o meu trabalho com a internet. E eu estou correndo atrás de um trabalho CLT provisório. Não digo que assim que aparecer que eu vou ficar por lá muito tempo, porque eu decidi que tudo aquilo que eu estudei lá atrás, que eu havia enterrado, eu preciso desenterrar e aplicar. E aplicar. Deus não tem aqueles escolhidos dele que ele olha e fala assim: ah, eu gostei de você, você vai vencer. Ah, você não gostei, você não vai vencer. Não. Nós somos capazes. Porque veja bem, Fernanda, olha para você. Isso é uma reflexão para mim, mas se alguém for assistir esse vídeo, que eu vou colocar no meu canal, eu vou fazer um canal no YouTube. Nós somos feitos, está lá na Bíblia, tá? Independente de crença, de religião, está lá na Bíblia. Deus disse a Cristo, que é a primeira criação dele: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Qual é a imagem e semelhança de Deus? Amor, compaixão, benevolência, paz, perdão, que até hoje eu não consegui perdoar o pai da minha filha. Isso me destrói. E ele abandonou a minha filha e disse que odeia a minha filha, que quer que ela morra, que quer que eu morra, que ele me odeia. Por quê? Porque eu processei. Porque eu não aceitei que ele voltasse para casa mais. 4 vezes eu aceitei ele voltar para tentar manter a família. Quando eu vi que não dava, que ele continuava a mesma pessoa, eu falei: não dá. Ele vai me destruir, vai destruir os meus filhos. Muitas vezes é melhor até um pai que abandona do que um pai que destrói. É melhor muitas vezes um marido que abandona do que um marido que destrói. Muitas vezes não, é até melhor. Porque aí você tem a chance de se recompor e de lutar pelo melhor. E de talvez algum dia até encontrar alguém que seja bacana, que corresponda com as suas expectativas. Mas para isso, nós precisamos estar curados. É parar de olhar para o copo mais cheio, para o copo mais vazio e olhar e falar assim: tá, o que é que eu quero? E muitas vezes nós não sabemos o que queremos. Se olhamos muitas vezes para o copo mais vazio, bate uma deprê. Se olhamos para o copo mais cheio, bate uma deprê. Então precisa haver um equilíbrio. Traumas. Um trauma destrói uma pessoa. Porque às vezes ele não se manifesta naquele momento, mas vai se manifestar meses, anos depois, como aconteceu comigo. E ainda veio essa questão do abandono na gravidez. Eu nunca imaginei o quanto destrói a vida de uma mulher um abandono na gravidez e palavras de maldição daquele homem que eu chamo de homem, mas não é bem esse o adjetivo, né? Para classificá-lo. Mas falando aqui de mim, eu creio que é uma nova jornada. É o início de uma nova jornada, porque eu preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso cuidar das minhas finanças, dos meus estudos. Eu acredito no meu potencial, eu acredito que eu não vim nessa terra à toa. E quando Deus diz para Cristo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus, ele é o nosso Criador. E eu acredito sim, eu acredito piamente que nós somos co-criadores da nossa realidade. Logo eu me pergunto: onde eu errei para que eu atraísse para minha vida relacionamentos disfuncionais e que isso fosse causar impactos tanto em mim quanto nos meus filhos? Como? E aos poucos eu fui descobrindo. Aquela Fernanda que se sente a menor dentre os menores dessa terra foi descobrindo que ela é capaz, que ela pode mudar o curso de vida e a história da vida dela. Eu posso mudar o curso da minha vida, a história da minha vida, a história das vidas dos meus filhos, dos meus netos, bisnetos, de outras pessoas, deixar um legado aqui nessa terra.
Qual o propósito? Qual o intuito? Encontrar dói. Encontrar o porquê. E mediar os conflitos ao invés de arrumar mais problemas. Porque eu não sei se muitas pessoas já repararam, mas quando você está no fundo lá do poço, geralmente a gente cava mais para baixo. Dificilmente a gente olha e fala, opa, agora eu tenho que cavar para cima. E aparece uma ou outra pessoa para virar e falar assim, não, você vai conseguir. Mas na verdade aquela pessoa deve estar até torcendo pela sua derrota. Por isso que fazer as coisas de boca calada e só mostrar o resultado, deixar que o seu resultado fale por você, deixar que o meu resultado fale por mim, é a melhor coisa que tem. Eu vou continuar gravando. Porque eu, assim como Luciane, quero acompanhar minha evolução. Eu, assim como muitas outras pessoas que vieram do zero, começaram do zero, que tiveram de recomeçar quantas vezes fosse preciso, eu acredito que essa Fernanda que está aqui agora, descompensada, ela não vai mais viver assim não. E Fernanda, eu quero te parabenizar porque você é tão forte, o seu testemunho de vida é tão forte. Ele é tão pesado ao mesmo tempo. Eu quero te parabenizar por não desistir da vida. E te perdoar pelas vezes que você pensou em desistir. Porque quando você perde para a vida, você está perdendo para o mundo, Fernanda. Não perca para a vida. Avante. 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 Siga em frente. Não pare. Você nunca vai ver, Fernanda, um soldado de operações especiais, o Navy SEAL, por exemplo, ele pensando em desistir. Ele vai em busca, ele foca naquilo, ele coloca aquilo como objetivo na vida dele e ele se torna a tropa de elite da Marinha Americana. Ele se torna o tropa de elite, um homem, uma mulher de tropa de elite. Aqui no Rio de Janeiro, na Petro, lá na Bahia, na Caatinga, salvo engano é o COSEAC, lá em Pernambuco. Pessoas fortes, por mais que chorem por dentro, não desistem. Logo, Fernanda Lames chora, mas não desiste. Tá dando tudo errado, não entregue os pontos. Isso não é permanente. Trauma, ele pode ser ressignificado. Olhar o lado bom da vida, porque a vida vale a pena. Para quem está pensando em desistir da vida, lamento informar, você só vai aumentar os problemas, porque quem fica é que vai pagar o pato. Reage, Fernanda. Você é uma mulher soberana. Você é uma loba. Você é a líder dessa matilha. Obrigada, filha. Você é a líder. A liderança é sua, o comando é seu. Não deixa cair. Se fortaleça. Busque se fortalecer porque você tem as ferramentas para isso. E ajude a todos que aparecerem pelo seu caminho. Ganha dinheiro. Ganha o seu dinheiro. Ganha o seu dinheiro. Vai estudar mais ainda. Tá dando errado alguma coisa na graduação? Não tem problema. Estuda mais ainda. Vai e vença. E que por vencido não vos conheça.